de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Bom dia, Jornal das 7 com Carla Jorge de Carvalho. Já vamos aos mais recentes desenvolvimentos sobre a situação na Venezuela, mas primeiro a política nacional. Isto porque o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, sai em defesa de Luís Marques Mendes e critica o que diz ser uma tentativa de apropriação da figura de Sá Carneiro por parte de 3 candidatos presidenciais. Críticas que vão diretamente para André Ventura, João Coutinho de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo. Num artigo de opinião publicado esta manhã no Observador, Cavaco Silva considera que estes 3 candidatos estão quase nos antípodas daquilo que Francisco Sá Carneiro defendia, seja no plano ético, político, social e económico. Cavaco Silva lembra que foi ministro de Sá Carneiro para considerar intolerável que para atacar Marques Mendes se procure reescrever a história de um político de excepcional craveira como Francisco Sá Carneiro. Recorde-se que no início de novembro Aníbal Cavaco Silva já tinha manifestado o apoio a Luís Marques Mendes para as presidenciais. Foi também num artigo de opinião publicado no Observador, elogiou qualidades de Marques Mendes, como o bom senso e a experiência política, e criticou diretamente a Henrique Gouveia e Melo por não ter as competências e as qualificações necessárias para ser presidente. Este artigo de opinião de Cavaco Silva surge depois de um dia em que o nome de Francisco Sá Carneiro foi citado por vários candidatos presidenciais. João Coutinho de Figueiredo disse que o espírito reformista que foi de Sá Carneiro está hoje na candidatura do Liberal. Na semana passada, André Ventura tinha dito que quer ser lembrado, caso seja eleito, como herdeiro de Sá Carneiro. Já Gouveia e Melo fez ontem uma arruada em Viseu e aproveitou para fazer um desvio para a estátua de Sá Carneiro. Momentos acompanhados pela Nadine Soares. Em Viseu, Gouveia e Melo foi buscar inspiração a Sá Carneiro. No final da arruada parou junto à estátua de homenagem do antigo primeiro-ministro no Largo Santa Cristina. E não tardaram as críticas, especialmente a Coutinho Figueiredo, que dizia ter na candidatura o espírito reformista de Sá Carneiro. Eu julgo que os sociais-democratas de hoje devem se inspirar nele e mais nas preocupações sociais deles, porque às vezes estes neoliberalismos que nos cercam esquecem muitas vezes que o mercado não resolve tudo. Já em Castro Daire continuaram a chover críticas, desta vez em dose dupla. Gouveia e Melo deixou 2 questões com a mira apontada a Marques Mendes. Nós desejamos um presidente submisso ao governo, uma marioneta do governo, um presidente que esteja dependente para ser eleito. E outra, António José Seguro. Um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz com a isenção, com a independência e de forma suprapartidária. A fechar o segundo dia de campanha, o almirante puxou ainda do trunfo internacional. Com a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela a crescer, Gouveia e Melo apresenta-se como o melhor candidato à presidência. Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo. Hoje a comitiva segue para o distrito de Vila Real. E na Guarda, Luís Marques Mendes promete ser interventivo e procura mostrar a energia da campanha. Num arranque oficial de corrida marcado pela proximidade entre vários candidatos, Marques Mendes agradeceu o calor humano na Guarda. Em contraste com os graus negativos que se faziam sentir, quis mostrar que a rua tem dado sinais positivos. Ainda assim, Miguel Viterbo Dias, o candidato apoiado pela AD, não deixa de atirar aos adversários mais à direita. A noite era de celebração do Dia de Reis, mas num arranque oficial de campanha com as sondagens em sobe e desce e a colocarem 4 ou 5 candidatos muito próximos, Luís Marques Mendes quis deixar um retrato do que tem encontrado. Não é a mim que as pessoas fazem críticas. Não tenho encontrado críticas a mim ou à minha candidatura na rua. Mas tenho encontrado críticas à situação. Desabafo. E garante que o contacto dia a dia mostra sinais encorajadores. Cheio de energia. Sentindo no terreno que as coisas correm muito bem. Mas tenho a noção também que em democracia nunca se ganha de véspera.
Mas também tenho a noção de que em democracia só se ganha mesmo no dia da eleição. O apelo ao voto e ao voto útil tem sido uma constante desde o primeiro dia de campanha, numa intervenção na Guarda, em que Marcos Mendes garante que vai meter a mão na massa. E eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser um presidente passivo. Para isso, há outros melhores do que eu. Eu quero ser um presidente interventivo. E perante alguns adversários, como Coutinho Figueiredo, que tem pescado o olho ao eleitorado mais velho, deixa a dica. E há alguns em Portugal que acham que aumentar pensões é algo que estatisticamente dá cabo das finanças públicas. E nós temos que dizer a essas pessoas com muita firmeza, é a minha maneira de ser. O que queremos é dar atenção a milhões de portugueses. Luís Marcos Mendes na Guarda, onde prometeu fazer nestes territórios a primeira presidência aberta do mandato, mas numa corrida que ainda vai no início, para já, ainda só se pode agarrar às previsões dos cantares. Viva o nosso candidato que vai ficar em primeiro. Miguel Vetero Dias, que acompanhou o jantar-comício de Luís Marcos Mendes na Guarda, depois de um dia no interior. Esta terça-feira a caravana segue para Torres Vedras. António José Seguro dramatiza o discurso, diz que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. Foi num comício ontem à noite em Portimão, um dia em que aparece pela primeira vez à frente de todos os outros candidatos na sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF e JN. António José Seguro foi recebido numa sala cheia para apontar baterias não só aos partidos à esquerda, mas também ao Chega e ao risco de uma eventual revisão constitucional. João Gama. Embalado pelos bons resultados nas sondagens, António José Seguro dramatiza o apelo ao voto e insiste que é o único candidato à esquerda capaz de chegar a uma segunda volta. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. E quando 2/3 dos deputados se sentam à direita do hemiciclo, o candidato, apoiado pelo PS, avisa para o risco de revisões constitucionais. E como há um campo político que o pode fazer, porque dispõe de 2/3 dos deputados na Assembleia da República, é necessário que nós tenhamos na Presidência da República a firmeza, a lealdade aos valores e aos princípios fundamentais da República Portuguesa. E perante uma casa cheia no Museu de Portimão, o socialista insiste na teoria dos ovos no mesmo cesto, mas o problema é mesmo o Chega. O problema não está no PSD, está precisamente num partido novo, extremista, que a única coisa que quer é dar cabo da nossa democracia e fazer com que Portugal recue em relação aos avanços que nós já conquistámos ao longo destes 50 anos. E se a sua candidatura é a única que pode representar a esquerda na segunda volta, é também a única, acredita António José Seguro, que pode derrotar Ventura. E há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta. E o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós. É esta candidatura, é este movimento. António José Seguro a encerrar o dia de campanha no Algarve depois de descer as ruas de Lolé, onde evitou criticar o primeiro-ministro por ter entrado em jogo na campanha eleitoral. João Gama com o dia de campanha de António José Seguro, ontem no Algarve. Hoje o candidato apoiado pelo PS passa por Grândola e também por Setúbal. Outro candidato presidencial, João Coutinho de Figueiredo, respondeu ontem à noite aos ataques de Sebastião Bugalho. O eurodeputado do PSD tinha acusado o ex-presidente da Iniciativa Liberal de não ter tomado nenhuma medida que tenha mudado a vida dos portugueses, nem ter redigido qualquer resolução no Parlamento Europeu. Ontem à noite, João Coutinho de Figueiredo disse acreditar que Bugalho se vai retratar das acusações que fez. Nestes quase 2 anos de Parlamento Europeu, fiquei a conhecer muito bem Sebastião Bugalho. Portanto, prefiro nem comentar essas declarações, tenho a certeza que ele um dia virá a retratar. Mal fora que uma carreira inteira e uma vida inteira fossem determinadas pela opinião de um ex-comentador, ou quem sabe se futuro comentador também. Sempre na posição que mais melhor ajudar a equipa. Muito obrigado. João Coutinho de Figueiredo, que se referiu também à sondagem que o coloca em 4º lugar nas intenções de voto, com 18%, para dizer que fica ainda mais convicto de que vai mesmo passar à segunda volta. E Carla, olhamos ainda para outros candidatos que tiveram ações também no dia de ontem. André Ventura voltou a referir-se à decisão judicial da retirada dos cartazes sobre a comunidade cigana como um ataque à liberdade de expressão. António Filipe insiste que não vai desistir da corrida. Catarina Martins acusou Marcos Mendes, Seguro, Ventura e Coutrinho de serem herdeiros de Passos Coelho.
Jorge Pinto diz que o apoio de Luís Montenegro, a Marcos Mendes, só prova que ele não é o mais indicado para ocupar o cargo. Hoje realiza-se o único debate com os 11 candidatos às presidenciais na televisão. Está marcado para as 10 da noite na RTP1 e RTP Notícias. E na saúde, o Hospital Amadora Sintra já tem disponíveis os dados com os tempos médios de espera nas urgências desde quinta-feira, que essa informação não estava disponível. Uma falha informática estava a impedir que os utentes conseguissem saber o estado das urgências no Amadora Sintra e o tempo esperado para atendimento. O hospital emitiu um comunicado na semana passada a explicar que os tempos apresentados na página do Ministério da Saúde não estavam corretos. Esta manhã, o portal do SNS já tem informação disponível, sem qualquer aviso de erro. Há cerca de uma hora, um doente urgente com pulseira amarela tinha de esperar mais de 10 horas para ser atendido no Amadora Sintra. É a situação mais difícil na rede de urgências da Grande Lisboa. E olhamos agora para a situação na Venezuela. Donald Trump diz que não haverá eleições nos próximos 30 dias. Antes disso, vai ser preciso consertar a Venezuela. É o que diz o presidente norte-americano numa entrevista esta noite à NBC. Trump avisa que o processo vai ser demorado e que os norte-americanos vão ter de se envolver mais no país. Questionado sobre quem governa a Venezuela, Trump responde que é ele próprio. Nesta entrevista de cerca de 20 minutos, garantiu ainda que os Estados Unidos não estão em guerra. Estão, isso sim, disponíveis para subsidiar as empresas petrolíferas com vista à reconstrução da infraestrutura energética do país. São agora 7h11. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? Dos últimos minutos, notícia de que o Japão voltou esta noite a ser abalado por mais um forte tremor de terra, em causa um sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter, que não motivou alerta de tsunami. Também não há para já registro de feridos nem de mortos. O julgamento da Operação Marquês deve mesmo ser retomado esta manhã, apesar do internamento do advogado José Sócrates. José Preto informou o tribunal de que foi hospitalizado no final de dezembro e que ainda não tem previsão de alta. Só hoje é que a juíza deve decidir se há condições para retomar o julgamento, que foi interrompido há quase 2 meses. Ainda o desporto, o Sporting e o Vitória Sport Clube de Guimarães enfrentam-se para decidir quem fica com a primeira vaga da final da Taça da Liga. O jogo está marcado para as 8 da noite em Leiria. Vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador.